Podemos começar, pessoal? Acho que sim, professor. Ok. Então, nós estamos já no tópico número 6, é isso? Solução numérica de equações não lineares. Eu coloquei não lineares aqui entre parênteses porque o que nós queremos fazer na aula de hoje é resolver sistema de equações lineares, usando para isso o método que foi explicado na aula anterior. É o método do ponto fixo. Beleza? Tudo bem. Ok. Como motivação para a gente estudar dessa forma? Que os sistemas lineares, ainda tem a constatação de que eles podem também ser resolvidos por meio de processos iterativos. Né? Assim como a gente aplicou lá atrás o método de Newton-Raphson para sistemas não lineares, a gente poderia fazer o mesmo aqui, ou fazer algo semelhante, ao menos semelhante no sentido em que a gente vai utilizar um processo iterativo para resolver um sistema linear também. E por que será que a gente faria isso? Por que será que é perfeitamente natural indagar, né? Por que né, esses métodos se aplicam também para sistemas lineares? Qual é a vantagem disso? É que, assim, existem várias razões para isso. Eu não vou entrar em detalhes, assim, de todas as razões, mas eu vou apontar algumas razões que são as razões que costumam ser apontadas como principais. Uma delas é que os métodos que nós estudamos antes, eles são muito adequados para sistemas de pequeno porte. 50 equações por 50 incógnitas, até um pouco mais do que isso. Mas, quando a gente começa a trabalhar com sistemas maiores do que esses, percebe-se que os efeitos numéricos começam a predominar novamente, né, ou podem voltar a predominar. Quer dizer, aquelas heurísticas que nós utilizamos lá atrás para tentarmos mitigar o problema, né, dos efeitos numéricos, como a técnica de pivotamento parcial, ela já pode não fazer mais, não surtir mais efeito se o seu sistema começa a ser um sistema muito grande. Okay? E junte-se a isso o fato de que alguns sistemas que a gente gostaria de resolver, eles possuem alguma característica especial. Por exemplo, a matriz de coeficientes do sistema, ela pode ser uma matriz esparsa, quer dizer, que seria uma matriz esparsa. É o que nós costumamos chamar uma matriz que contém muitos zeros. Assim, a grande maioria de todos os elementos dentro dessa matriz, eles são quase todos zeros. Só alguns elementos diferentes de zero. Certo? Mas mesmo assim, a gente pensa numa matriz muito grande, 1000 por 1000, 2000 por 2000, até maior do que isso. Podendo alcançar até alguns milhões de linhas e milhões de colunas também. Mas esparsa. Certo? Muitos sistemas são desse tipo. Para esse tipo de sistemas, os métodos que a gente viu antes não são muito adequados. Ou porque eles ocupam muito espaço, memória, porque eles requerem a matriz representada de uma maneira particular, eles requerem que você realize operações em cima da própria matriz, por exemplo, fazendo um escalonamento ou uma decomposição LU, certo? Então, em situações assim, realmente não é conveniente a gente aplicar aqueles métodos lá. Os que nós vamos estudar hoje são melhores porque eles não precisam de nenhuma modificação na matriz. Como a gente sabe na computação, né, as matrizes esparsas, elas podem ser armazenadas ocupando uma quantidade de memória substancialmente menor do que seria necessário de outra forma. Porque existe como você representar a matriz usando uma estrutura de dados conveniente, na qual os zeros não são representados. Você armazena somente os elementos que são diferentes de zero. E como nos processos iterativos essa matriz não vai mudar ao longo do processo, ela fica sempre a mesma, então é bastante conveniente utilizarmos processos assim, certo? E processos iterativos ao invés de métodos exatos, certo? Então, aí algumas razões
tem muitas outras, mas essas são algumas que a gente poderia citar como principais aqui. Então, o que nós vamos fazer nesta aula de hoje? Nós vamos estudar os processos iterativos para sistemas lineares. Desses processos iterativos, acho que isso aqui não vai dar na aula de hoje. Eu vou falar apenas de um método particular, que é o método de Jacobi-Richardson. E depois, na próxima aula, a gente vai falar do método de Gauss-Seidel, tá? Que é um outro método desse mesmo tipo aqui, certo? Que nós vamos discutir hoje. Ok, então vamos lá. Como são os processos iterativos estacionários para se resolver sistemas de equações lineares? E que é muito importante a gente frisar que se tratam de processos iterativos, mas não somente iterativos, no sentido que cada elemento depende apenas do elemento anterior na sequência. Um processo ele é estacionário quando cada elemento da sequência que é produzida mediante a aplicação sempre da mesma regra. Quer dizer, para passar de um elemento para o seguinte, você aplica, por exemplo, a mesma fórmula, ok? Essa fórmula faz você ir para o elemento seguinte, tá? Ok. Então, isso é um processo estacionário, aplica o mesmo procedimento, mesma regra, etc. E você constrói uma sequência com isso, partindo de uma aproximação inicial. A forma, como nós já vimos na aula passada, é sempre assim, você me dá um x0 inicial, aí você usa a sua função φ, que é a função do processo iterativo, para calcular o x1. Agora, tendo o x1, você aplica φ de novo e calcula o x2. E assim sucessivamente, certo? Agora, o problema, para a gente poder fazer uso dessa técnica, novamente, é que a gente tem que encontrar essa φ, né? Quem é que vai ser a função φ que eu vou utilizar para montar o meu processo iterativo? Beleza? Ok. E lembrando que eu quero fazer isso, não é qualquer φ que vai dar certo, né? Eu quero fazer isso de maneira que a solução do meu sistema seja um ponto fixo dessa função φ. Então, alfa é φ de alfa, C e somente C, f de alfa é igual a zero, quer dizer, C e somente C, o A vezes alfa é igual a B, ou seja, o alfa é solução do sistema, certo? Então, essa φ tem que nos dar um sistema de equações equivalentes ao sistema originalmente dado, certo? Bom, dentre as muitas maneiras de se obter uma função φ, nós vamos considerar aqui somente, para os sistemas lineares, né, somente aquelas que a gente puder expressar nessa forma que está aqui. A φ de x igual a alguma matriz quadrada vezes o x mais uma matriz coluna G. Ok? E a matriz B, então, é uma matriz n por n, assim como é a matriz A, e a matriz G, n por 1, exatamente como a matriz B. Ok? E ambas as matrizes são constantes e não vão mudar ao longo do processo. Tá? Por isso, esse processo vai ser um processo estacionário. Vai ser sempre as mesmas fórmulas que vão ser aplicadas de novo. Muito bem. Tratando-se de um processo iterativo, nós temos que falar da convergência. Lá atrás, na aula anterior, foi... Perdão, pessoal, passando um veículo aqui fazendo muito barulho. Então, na aula anterior, nós vimos a condição necessária e suficiente para a convergência de um processo iterativo. Lá, no caso, era para sistema não linear, né? Aqui, para sistema linear, a convergência vai ser dada de uma maneira um pouco mais simples, e vai ser uma condição necessária e suficiente também. O nosso processo dado por essa equação aqui, ele vai ser convergente se e somente se o raio espectral da matriz B, notem, não é a matriz A que entra aqui, é essa matriz B do processo.
Tá? Se o raio espectral dessa matriz for menor do que 1, o processo converge. E é C e só C. Tá? E o que significa isso? O maior alto valor em módulo dessa minha matriz B, ele deve ser menor do que 1, para que a convergência aconteça. C e só C. Agora, isso juntando as duas coisas da aula passada, a gente conclui isso. Não é difícil fazê-lo. No entanto, esse critério ele não é muito prático, porque ele depende da gente calcular esse raio espectral, né? E, por sua vez, ele dependeria da gente conhecer os autovalores da matriz B. Certo? Calcular os autovalores da matriz B é um processo relativamente laborioso, então a gente não considera este critério aqui como sendo um critério muito prático, embora ele possa ser usado, sem problema. Ok. Eu vou dar para vocês uma condição que é suficiente. Ela não é do tipo dessa anterior, que é necessária e suficiente também, C e só C. Né? Essa aqui é C e só C. Eu vou dar uma outra alternativa, que é uma condição suficiente. Quer dizer, se essa condição estiver satisfeita, então o processo vai convergir. Tá bom? E é o seguinte teorema. O processo iterativo xk mais 1 igual a φ de xk, ele é convergente, no qual a φ é essa, φ de x é essa função aqui, né? bx mais g. Ele é convergente se a norma da matriz B for estritamente menor do que 1. E o ponto interessante de observarmos aqui é o seguinte, que o teorema não especifica qual é a norma. Então, qualquer norma que você me der, isso já garante a convergência. Ok? Então, basta que você calcule isto daqui segundo alguma norma matricial e verifique que dá menor que 1. Se para alguma norma matricial der menor que 1, a convergência está garantida. Então, tendo dito isso, é óbvio que pode existir situações em que uma determinada norma não cumpra essa condição, mas eu trocando de norma, talvez aí essa outra norma cumpra a condição. Certo? A gente vai discutir um pouco isso aqui, quais normas que a gente poderia utilizar. Já eu falo sobre isso. Ok, vamos provar esse teorema. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos olhar aqui para a diferença entre termos consecutivos na minha sequência. Então, eu vou fazer a diferença xk mais 1 menos xk, né? Subtrai um do outro. Bom, agora eu aplico essa função aqui, né? No processo, quer dizer, eu aplico essa condição no processo. Então, o xk mais 1 é essa coisa aqui, certo? É o b vezes xk mais g. E o menos xk que está aqui também cumpre essa condição, né? Trocando, onde tem k mais 1 por k. Ou seja, isso aqui é menos o bxk menos 1 menos g. Certo? Beleza. Agora vejam que o g e o g vai embora aqui. E o resultado líquido disso é a matriz B multiplicando essa outra diferença aqui. Tá? Então, essa diferença de termos consecutivos é sempre igual a B, vezes esta outra diferença de termos consecutivos. Mas essa aqui é o último e penúltimo, essa daqui é o penúltimo e antepenúltimo. Então, ela relaciona essas duas diferenças consecutivas. Certo? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos calcular uma norma aqui. Que norma é essa? Qualquer norma que você queira, norma vetorial. Então, eu ponho norma vetorial aqui e saio calculando. Então, a norma de xk mais 1 menos xk, qualquer que seja a norma que você queira, é igual à norma dessa coisa do lado direito. Tá? A norma do lado direito dá isso. E da definição do que é norma matricial. O livro da Neide faz, por exemplo, essa definição. Outro lugar muito bom de encontrar a definição seria em algum livro de álgebra linear, por exemplo, ou em algum livro de análise funcional.
Não tenho certeza se todos os livros de cálculo explicam isso direitinho ou não. Mas o que acontece é assim, por definição de norma matricial, né, a norma matricial tem que satisfazer essa condição aqui. Tá? Então, a norma de B vezes este vetor, está faltando um parênteses aqui, ela é sempre menor ou igual que a norma matricial de B vezes a norma vetorial, que é a mesma norma vetorial daqui. Tá ok? Ela tem que satisfazer essa condição. Mas agora vejamos, qual é a nossa... O que acontece se eu aplicar repetidamente essa condição que está aqui? Porque uma vez que eu tenho ela para um certo valor de K, né, eu posso aplicar ela aqui, pondo K menos 1 e K aqui, certo? O que me faria aparecer um B ao quadrado do lado de cá, K menos 1, K menos 2 aqui. Então, eu vou aplicando recursivamente essa definição nesta diferença aqui. Okay? Em uma hora, você vai diminuindo um índice a cada vez. Mas eu só vou conseguir diminuir esse índice aqui, no máximo K vezes, né? Então, significa que, lá no final, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que essa diferença aqui, que é esta, ela deve ser menor ou igual que a norma da matriz K elevado a expoente K, vezes esta diferença aqui, que é o x de 1 menos o x de 0, que, vejam, é constante. Tá? Essa parte aqui permanece constante. À medida que você vai incrementando o K, só isso aqui está mudando. Certo? E a nossa hipótese agora é que o B é menor do que 1, estritamente menor que 1. Então, o que acontece quando eu passo no limite? Quando eu passo ao limite, a norma de B elevado a K. Como é menor que 1, e é positiva, né? Sempre maior ou igual a 0, claro, porque é uma norma. Então, isso aqui tem que convergir para 0. Certo? Então, o limite da norma de B elevado a K é 0. Mas o que significa isso? Significa que se eu passar essa coisa que é o limite, que é isto, essa diferença, pelo teorema do confronto, tem que ir para 0. Certo? Uma coisa aqui que é limitada, outra coisa indo para 0, né? Essa vai para 0, essa daqui é limitada. Na verdade, ela é fixa, né? Mais que limitada, ela é sempre fixa. Então, pelo confronto, isso daqui tem que acontecer. Certo? Então, as diferenças consecutivas nessa sequência, ela está indo para 0. Leandro, pode falar? Professor, eu não entendi essa última desigualdade. Em que aparece x1 e essa, exatamente. Essa daqui? Isso. Ué, você começou com essa. Certo. Ok? Agora você pega esta expressão e aplica essa desigualdade de novo. Ah, entendi. Ok. Tá? Cada vez que você for aplicando essa desigualdade, você vai abaixando 1 nos expoentes aqui e aqui. Certo? Só que você só pode chegar até isto. Beleza? Quer dizer, você pode aplicar essa coisa K vezes. Ou, se você preferir, mostra que vale isso daqui por indução. Né? É uma opção. Prove por indução que vale isso. Bom, beleza. Aí, como eu falei, essa coisa dá 0. Então, quer dizer que essa é uma sequência tal que quando eu olho para ela e faço as diferenças de dois termos consecutivos nessa sequência e passo ao limite, essa diferença está indo para 0. Então, isso é um tipo muito especial de sequência. A gente diz que essa sequência, então, dos xk's, é uma sequência de Cauchy, certo? É o nome que a gente dá para esse tipo de sequência. E talvez vocês não tenham visto isso ainda. Tá? Pode ser que esteja lá no curso de análise, introdução à análise, ou no curso de topologia, que o professor vai discutir um pouco mais sobre sequências de Cauchy. Acho que é a primeira vez que a gente entra em contato com esse tipo de sequência, se não me engano, é num curso de introdução à topologia, alguma coisa assim. Tá?
mas pode ser que no curso de introdução à análise o professor também utilize esse conceito. Tá? Bom, e o que é que tem de especial numa sequência de Cauchy? É que, juntando com uma outra informação que nós temos, de que o espaço vetorial Rn, ele é um espaço completo, ele seria o que nós chamamos de um espaço vetorial normado, quer dizer, eu tenho uma norma para ele, muitas normas que eu posso utilizar, inclusive, diferentes. Mas ele é um espaço normado, e em qualquer dessas normas que a gente pegar, como a dimensão é finita, qualquer uma dessas normas torna esse espaço um espaço completo. E o que significa ser um espaço completo? Praticamente a definição de completo é um espaço no qual todas as sequências de Cauchy são convergentes. Ok? Então, vocês podem tomar isso por definição do que é ser completo. De fato, mas prova-se isso, né? Prova-se no outro curso que o espaço Rn, como ele é um espaço vetorial normado de dimensão finita, é o que nós chamaríamos de um espaço de Banach, tá? É um espaço, perdão, não é isso que é espaço de Banach. O espaço de Banach é um espaço vetorial normado e completo, né? É isso que é Banach, que é o espaço no qual toda sequência de Cauchy converge. Então, por que o Rn é completo? Porque ele é um espaço vetorial normado e ele tem dimensão finita. Quando um espaço vetorial é normado e tem dimensão finita, ele é completo. Certo? Demonstra-se isso aí na disciplina apropriada. Tá? Aqui nós vamos só usar esse fato. Então, devido ao fato de que a minha sequência é de Cauchy, eu deduzo que essa minha sequência é convergente para algum elemento alfa no Rn. Certo? Não sei exatamente qual, mas eu sei que converge para esse alfa em Rn. Então, está provado esse teorema. Tá? Se o meu processo iterativo é tal que a matriz B possui norma estritamente menor do que 1, então esse processo vai convergir para algum alfa, né, no meu Rn. Mas o que é esse alfa? Bom, nas hipóteses do teorema, o que é que está acontecendo? Bom, nas hipóteses do teorema, se a minha sequência converge, quer dizer, o limite de xk mais 1 é um alfa, o xk mais 1, notem que a minha φ é uma φ bem especial, né? A minha φ aqui é esta função, e não é preciso fazer um esforço muito grande para acreditar que isso aqui é contínuo, né? É linear. E todo tipo de função linear é contínua. Perdão, aqui nem é linear, é afim. Né? Não é uma função linear, mas é uma função afim. E função afim, tanto quanto função linear, é uma função contínua, claro que é. Tá? Então, sendo contínua, o limite entra aqui para dentro da φ, e essa coisa da φ de alfa. Ou seja, o teorema anterior garante que o processo é convergente para um certo alfa, e esse alfa agora eu constato que ele é um ponto fixo para φ. Ó. Certo? E se ele é um ponto fixo para φ, o que ele está satisfazendo? Ele está satisfazendo essa condição aqui, que alfa, B alfa mais G, né, é uma equação verdadeira. Aí, outra coisa interessante disso tudo, que, olha só que interessante, lá atrás, na aula passada, a gente viu que a convergência era dependente da aproximação inicial. Eu tinha que tomar uma aproximação inicial que estivesse dentro de uma vizinhança muito boa, em torno do meu ponto fixo, certo? Senão minha sequência não vai convergir para o ponto fixo. Aqui não. Aqui a convergência não depende do ponto inicial que você escolher. Você pode escolher qualquer valor que você queira. A única coisa que vai ser diferente entre duas possíveis escolhas da aproximação inicial é demorar mais ou demorar menos para convergir. Tá? Mas, de qualquer forma, a convergência independe deste valor. Certinho, gente? Até aqui? Beleza, professor. Mas lembrem-se, isso aqui ó, é só neste caso, tá? Para sistema linear.
Lá atrás, quando a gente estava tratando de não linear, a gente lembra que não, isso aqui não estava valendo lá atrás, tá? Muito bem. Mas isso é muito bom, né? É uma coisa muito boa. A gente, para sistema linear, podemos ter um processo e não precisamos nos preocupar de onde dá a partida. Ok. Agora, como a gente precisa aplicar alguma norma matricial para a gente poder fazer teste de convergência, né? Este teste aqui dado pelo teorema, ele precisa ter uma norma matricial, né? Senão eu não consigo aplicar ele. Vejamos, quais normas matriciais são mais comuns? Nós temos uma norma chamada norma-linha, e ela é definida desta forma aqui, né? E, inclusive, a gente utiliza esse subscrito infinito para ela. Tá? Então, a norma infinito de uma matriz, ela é o máximo, para i variando de 1 até n, da somatória para j variando de 1 até n, j diferente de i, dos elementos a e j em módulo. O que está acontecendo aqui? Vamos parar para pensar primeiro. O que significa isso? Tá? Vejam, quando eu olho para esta somatória aqui, eu estou somando qual índice que está variando aqui? O índice J. O índice J é o índice da coluna. Quer dizer que para cada i fixo que você me der, eu vou fazer variar o índice da coluna. Então, eu estou examinando os elementos que aparecem numa linha. Certo? É isso que está acontecendo aqui. Eu estou examinando os elementos de uma linha. E o que mais eu estou fazendo? Eu estou pegando esses elementos, calculando o módulo deles, calculo o módulo de cada elemento, e depois eu somo tudo. Porém, notem que eu estou pulando um dos elementos. Qual elemento que está sendo pulado aí nessa brincadeira? Exatamente o elemento da diagonal principal. Vocês enxergam isso? Sim. Tá? Então, em cada linha, você vai pegar o valor absoluto dos elementos daquela linha, pulando o cara que está na diagonal principal da matriz. Tá? Faz isso para cada linha. Então, cada linha da sua matriz vai te dar um número, esse número aqui, correspondente a essa soma. Desculpa aí, pessoal. Tá. E o que você vai fazer para calcular essa norma agora? Você vai pegar o maior de todos esses números que você calculou. Tá bom? Olha, é muito importante não confundir essa norma aqui com a norma vetorial, que também usa essa notação. Norma infinito, quando aqui é um vetor. A norma infinito, quando aqui é um vetor, ela é o máximo de cada componente do vetor, né? Você calcula as componentes em módulo e pega a maior delas. Tá? Aqui não é a mesma coisa, não é eu calcular o máximo dos elementos da matriz e pegar o maior, certo? Porque vocês estão vendo que em cada linha eu vou precisar somar uma certa quantidade de elementos aí, pulando o elemento da diagonal principal, tá? Então, isso é feito para as linhas. Agora, se você fizer o processo, em vez de trabalhar por linhas, você trabalhar por colunas, você vai calcular esta soma aqui. Note que a única diferença entre estas duas é que esta daqui está somando no índice das linhas. Tá? Então, o J permanece fixo e o índice das linhas é que está variando. Então, você está somando os elementos de uma coluna, mas você vai pular, certo? Você vai pular aquele que está na diagonal principal. Tá? E vai escolher o maior dentre todos esses números. Isso é o que nós chamaremos de norma coluna. Tá? E ela é denotada com o subscrito 1 aqui. Beleza? Então, norma linha, norma coluna. E é claro que, se desejado, você também pode trabalhar com a norma euclidiana usual, que é eu somar todos os quadrados de todos os elementos da minha matriz, e depois de somar, tira a raiz quadrada. Certo? Isso dá a norma euclidiana. Normalmente, a gente não usa essa norma aqui, porque ela dá mais trabalho para calcular, né? Professor, desculpa interromper, eu tenho uma dúvida, mas na verdade era no teorema anterior que o professor provou. Eu queria só entender, tipo,
em que momento a gente usa o fato que a função f-zona original é linear? Tipo, quer dizer, é linear não, ela representa um sistema linear, né? Essa daqui, Porque aí ela a não é gente linear, ela é tomou... afim. Isso, a gente tomou uma phi dessa forma. Aí depois, no Isso. final, você falou que isso só funciona quando o sistema for linear. Mas, tipo, eu não entendi Ah, se como essa for um phi está sistema relacionada. linear, não. Se for um sistema linear, não. Tá, eu apenas disse aqui, ó, que vai valer isto, tá? Mas se eu tomasse essa phi para uma f-zona, que não necessariamente é um sistema linear, daria certo? E usando essa regra. Mas essa equação que está aqui, ela é equivalente a algum sistema linear, não é? Porque o que você pode fazer? Se você tem essa equação aqui, se você tem uma equação assim, multiplica essa matriz pela identidade. Agora faz o seguinte. Percebeu o que aconteceu? Uhum. Essa é a sua matriz A. E essa aqui seria a sua matriz B. Então, isso aqui é equivalente a algum sistema linear, de qualquer maneira. Entendi. É que eu fiquei meio confuso, porque como a gente tomou a phi e não a função em si, aí eu fiquei meio pensando que essa phi podia ser usada para qualquer função. É que aqui eu quis discutir a convergência do processo numérico sem falar do sistema linear de onde ele pode ter vindo. Sim, Certo? sim. Então, se eu... tá. Acho que entendi. Eu pego essa phi desse jeito e discuto quando é que o processo iterativo vai ser convergente para esta função phi aqui. Ok. Se essa condição estiver satisfeita, né, para qualquer norma matricial, então você tem convergência. Beleza. Tá certo? Ok. E para todas essas normas aqui, fica como exercício para vocês provarem que vale essa regra aqui. Tá? Que o módulo a norma de A vezes B, a gente gostaria que fosse igual, mas não vale igualdade para a norma matricial. O que vale é a norma de A vezes B é sempre menor ou igual que a norma de A vezes a norma de B. Ok? É uma continha direta provar isso daqui. Beleza. Então, vamos agora falar de uma forma em particular da gente construir esse processo iterativo, que vai dar origem ao método que nós vamos chamar de método de Jacobi-Richardson. Bom, para isso, eu quero escrever as equações do sistema linear novamente, tá? Em vez de usar a notação matricial direto. Então, eu tenho aqui uma equação linear, duas n equações lineares. Notem, isso aqui é um sistema linear, n por n. Certo? Então, considere esse sistema. O processo de obter a phi a partir do sistema vai consistir em eu fazer algumas modificações nessas equações aqui. Tá? A primeira coisa que eu quero fazer, eu quero passar todos os termos A e J, nos quais o I é diferente de J, eu quero passar eles para o lado direito dessa equação. Quer dizer, nessa primeira equação aqui, você vai pegar esses termos aqui e vai passar para cá. Tá? Lógico, com sinal de menos. Na segunda, você vai pegar isto e você vai pegar isto aqui tudo e vai passar para cá. Você vai deixar esse cara do lado esquerdo, esse cara do lado esquerdo, esse cara do lado esquerdo. O resto passa tudo para o lado direito. Tá? Vamos fazer isso. Então, o resultado seria este. Certo? Passei para o lado direito, passei para o lado direito, passei para o lado direito. Só os termos correspondentes à diagonal principal, né, que ficaram do lado esquerdo. Certinho? Beleza. E é interessante observar que em cada uma dessas equações aqui, né, como você tirou o termo da diagonal, o xi ele não participa da iésima equação, do lado direito da iésima equação.
Então, aqui, ó, não tem x1. Nesta segunda equação, não tem x2. Nessa última equação, não tem o xn do lado direito. Beleza? Ok. Agora, vamos supor que cada um desses números aqui, A1 até NN, quer dizer, esses números da diagonal principal da matriz, vamos supor que eles sejam não nulos. Bom, se eles forem não nulos, eu ainda posso vir nessas equações aqui e dividir os dois lados por estes números que aparecem aqui do lado esquerdo, certo? Posso passar eles dividindo ainda. E com isso, olha só, eu escrevo x1 igual a este número, então, vezes essa coisa, que é o que eu passei para o lado de lá, e assim por diante. O que ficou do lado esquerdo? Ficou só x1 na primeira linha, x2 na segunda linha, xn na última linha. E notem, aqui x1 está do lado esquerdo e não está do lado direito. Nessa aqui, x2 está do lado esquerdo, mas x2 não está do lado direito. Certo? E cada equação tem essa propriedade. O xi ele está do lado esquerdo, mas não do lado direito. Ok. O método de Jacobi-Richardson, pessoal, corresponde a eu usar estas equações do jeitinho que elas estão aqui, usar elas para fazer as iterações. Tá? Como é que fica isso? Fica assim. Quer dizer, do lado direito destas equações aqui, a gente utiliza os valores que foram calculados no passo K, a começar de K igual a zero. Então, você vai começar aqui com zero em todo lugar, né? Aqui em cima nos expoentes, certo? Aqui não é expoentes, é índice superior. Né? E vai fazer essa conta aqui. Tá bom? Isso vai te dar o x1 da próxima etapa. Então, se você começou com zero, aqui vai dar o x1, 1. Vem na segunda equação e faz a mesma coisa. Tá? Para calcular o x2, 1. E assim por diante. Tá? Então, você vai utilizar os valores antigos do passo anterior, dos valores de x, para calcular os valores do x no passo seguinte. Tá? E a utilização destas equações, exatamente como elas estão aqui, é o que caracteriza o método de Jacobi-Richardson. Tá bom? Então, vejam, para aplicar esse método, eu preciso que esses caras aqui sejam todos diferentes de zero para eu poder calcular o inverso, certo? Senão eu não posso aplicar. Pelo menos não diretamente. Bom? Ok. Agora, vamos mostrar que estas equações escritas deste jeito, elas realmente estão nesta forma aqui, ó. O nosso processo ele tem que ter essa forma, xk mais 1 tem que ser uma matriz B vezes o x da etapa K mais uma certa G constante. Essas equações estão nessa forma, vamos ver, vamos mostrar que é isso mesmo. Bom, primeiro, ó, eu quero reescrever estas equações aqui, essas equações, e eu vou fazer só uma coisa com elas. Eu vou separar os termos que estão, cujos índices aqui, né, ou termos da minha matriz mesmo, os elementos da matriz, que estão na parte inferior da diagonal principal, separado daqueles que estão acima da diagonal principal. Na primeira equação, os A's que aparecem aqui são todos acima da diagonal principal. Mas quando você chegar na última equação, é o contrário. Todos os termos que aparecem aqui, ó, são números que estão abaixo da diagonal principal. Né? Então, vamos ver como é que fica isso. Equação por equação. Né? Então, como eu observei, no x1, não tem nada abaixo da diagonal principal. Está tudo acima da diagonal principal. Então, eu separo para cá. Na segunda linha, eu tenho um termo abaixo da diagonal principal e os outros termos todos correspondem a posições que estão acima da diagonal principal. Vocês veem, quando eu passo, à medida que eu passo de uma linha para outra aqui, algum termo está passando dessa lista, está passando para cá, certo?
Até que quando você chegar na última equação, não sobrou nada aqui desse lado, todo mundo já está correspondente a posições abaixo da diagonal principal, certo? Então, eu não mudei nada, são as mesmas equações, eu apenas escrevi de uma maneira que fique evidente que está havendo essa distinção entre os termos que participam nessas somas. Bom, mas o que estas equações aqui agora significam? Elas significam um sistema de equações que, na forma matricial, pode ser expresso deste modo aqui. X, que é esse vetor aqui, certo? Esse é o meu x, é igual a um L vezes x, onde esse L é uma matriz triangular inferior, e vocês estão vendo de onde vai vir essa matriz triangular inferior, ela vai vir daqui, ó, certo? Mais uma matriz R que é triangular superior, e vocês estão vendo que ela vai sair daqui, desta outra parte, mais G, que vai sair desta parte aqui, certo? Lembrando que todos esses números aqui estão sendo multiplicados por estes, né? Tá? Então, aqui, na verdade, eu tenho B1 dividido por A1, né? Aqui é B2 dividido por A22, mas tudo aqui dentro está dividido por A1, tudo aqui dentro está dividido por A22 e assim por diante. Então, estas equações escritas na forma matricial, elas se expressam assim, onde esta L é triangular inferior e esta R é triangular superior, ambas as matrizes com 0 na diagonal principal, certo? Porque os termos que corresponderiam à diagonal principal, eles estão do lado esquerdo aqui da equação, certo? Bom, beleza. Como é que fica mesmo, então, a cara dessas matrizes L e R? Né? São obtidas das equações lá de cima, onde a gente desenvolve os produtos pelos A e Is a menos 1, né? Ou divide pelos A e Is aí. A matriz L, então, é esta matriz, a matriz R é esta matriz, e a matriz G seria esta matriz aqui, certo? Maravilha, porque se eu pegar, então, B igual a L, essa matriz L mais a matriz R, então você tem um processo desta forma. xk mais 1 igual a bxk mais g. Tá? Então, essas equações escritas assim são exatamente as mesmas que estas escritas assim na forma extensa. Tá? Então, realmente, esse processo ele está... O Jacob Richardson é dessa forma como a gente queria. Beleza. Mas e daí? Agora a gente volta para a questão da convergência, né? Bom, do teorema, a condição necessária para a convergência, suficiente, perdão, é da condição necessária, da condição suficiente. Né? O teorema da condição suficiente, o sistema vai convergir quando a norma matricial de B é menor que 1 em módulo. Mas aqui a minha B é assim, ó. É a soma da parte L com a parte R. Como é que fica isso? Vai ficar exatamente assim, ó. A norma B infinito, certo? Se eu calcular a norma B infinito dessa matriz B, posso pegar qualquer norma, mas eu vou pegar a norma B infinito. Vejam o que está acontecendo. Em cada linha, você está somando em módulo os elementos A e J dividido pelos A e Is. É o que está acontecendo aqui, certo? Ó, você está vendo. Na primeira linha aqui eu tenho zeros, mas aqui eu tenho isto, e essas duas matrizes estão somadas, certo? Então eu estou pegando esses elementos aqui, estou somando eles todos. Depois vou pegar na segunda linha esses elementos aqui e somá-los todos em módulo, certo? Na diagonal principal sempre vai ter zero, então, né? Eu escrevi aqui que eu estou pulando a diagonal principal, mas nem precisava pular a diagonal principal, já que ela é zero. Mas, de qualquer forma, eu pedi que esta norma seja menor que 1. Eu pedi
que isto aqui seja menor do que 1. Mas vejam só, se você pedir que isto aqui seja menor do que 1, é exatamente o critério das linhas, né? Vocês percebem isso? Porque eu usei a norma infinito, então isso dá exatamente o critério das linhas. Tudo bem, pessoal? Professor, como assim? Porque eu usei o B infinito, né? Não, isso ok, né? O critério das linhas. Ah, deixa eu ver aqui. Será que faltou eu explicar alguma coisa antes? Não, ok. Tá, beleza. Isso aqui é, por definição, o que nós chamamos de critério das linhas. Perdão. Tá? Se eu usar a norma infinita, eu caio nessa condição, e é esta condição aqui é o que nós vamos chamar de critério das linhas, ok? Peço desculpas aí. Beleza? Beleza, professor, obrigado. Beleza. Então, se essa condição está satisfeita, a gente diz que a matriz B, ou a matriz A, né, no caso, tá? A gente poderia dizer que é a matriz A, porque esses números vêm da matriz A. Muito embora não é a partir dela que não é exatamente ela que eu estou calculando a norma infinita aqui, é dessa B. Mas essa B, ela é alguma coisa obtida a partir da matriz A. Então, faz sentido dizer que a matriz A satisfaz o critério das linhas, tá? Então, aqui seria critério das linhas para a matriz A. Tá bom? É a norma infinito, quer dizer, a norma linha, da matriz B. Mas a gente chama isso de critério das linhas para a matriz A. Tudo bem? Sim, não? É uma definição, estou definindo isso como critério das linhas para a matriz A. Ok? Bom, isso é usando esta norma, que é a norma B infinito, né? A norma linha. E se eu usar a norma coluna? Se eu usar a norma 1, que é a norma coluna, então a expressão vai ficar assim, né? Certo? Você vai calcular a soma em cada coluna da matriz B, você calcula os elementos em módulo, pulando a diagonal principal. Nesse caso aqui nem precisa pular, porque a gente já sabe que é 0, né? Então, se isso é menor do que 1, a gente chama isso de critério das colunas para a matriz A. Ok? Muito bem. Então, como corolário do teorema e desta definição, dessas duas definições que eu dei, vejam, se a sua matriz A atende o critério das linhas ou o critério das colunas, então o que está acontecendo? Vamos ver de novo. Se ela atende o critério das linhas, que é esse aqui, bom, se a minha matriz A atende o critério das linhas, é porque a B infinito em módulo é menor do que 1. Mas essa B infinito é uma norma matricial e o nosso teorema anterior me diz que se a norma matricial é menor que 1, então o processo converge. Tá? Então, se a matriz A satisfaz o critério das linhas, o processo de Jacobi-Richardson converge. Mesma coisa para as colunas. Se a matriz A satisfaz o critério das colunas, né, isso faz com que essa norma B1 seja menor do que 1 em módulo, e, em consequência disso, de novo, o processo é convergente. Então, como corolário do teorema anterior e das definições que foram dadas, é que se a matriz A atende um desses dois critérios, qualquer um dos dois, então o Jacobi-Richardson é convergente. Tem garantia de convergência nesse caso.
Bom? Beleza. Ok. Uma outra condição sobre a matriz A, que é uma condição facilmente testável e muito utilizada na prática, é o que nós chamamos de matriz estritamente diagonalmente dominante. Acho que é melhor até eu grifar, é uma definição. A gente diz que uma matriz A é estritamente diagonalmente dominante se ela satisfaz esta condição que está aqui. Vejam, aqui é a soma dos elementos em módulo numa linha, pulando o elemento da diagonal principal. E aqui está o módulo do elemento na diagonal principal daquela linha. Então, quando é que uma matriz vai ser estritamente diagonalmente dominante? Se os elementos da diagonal principal em módulo forem maiores, estritamente maiores, do que a soma dos módulos dos demais elementos naquela linha. Então, na primeira linha, você olha para o primeiro elemento, faz a soma dos módulos dos outros. Se isso é maior na primeira linha, beleza. Faz na segunda linha também. Se acontecer na segunda linha também, beleza. Tá? Então, tem que acontecer em todas as linhas da sua matriz. Se isso acontece para todas as linhas, você diz que esta matriz é estritamente diagonalmente dominante. Agora, observa que se a minha matriz A ela é estritamente diagonalmente dominante, bom, como isso aqui é uma desigualdade estrita em cada linha, de cara você tem que esses elementos não podem ser zeros, certo? Os caras da diagonal principal não são zeros. Então, se A é estritamente diagonalmente dominante, então A1 até ANN são todos diferentes de zero. Isso significa o quê? Que eu posso aplicar o método de Jacobi-Richardson nessa matriz. Tá? Porque os elementos sendo diferentes de zero faz sentido. Tá? Eu aplicar aquelas equações. Então, eu posso aplicar o método de Jacobi-Richardson. Além disso, notem que se você pegar em cada desigualdade desta, você vem aqui, pega esse A e I em módulo e passa dividindo para o lado de cá. Se você fizer isso, você cai exatamente nessa condição que está aqui, que é o critério das linhas. Então, toda matriz que é estritamente diagonalmente dominante, ela automaticamente satisfaz o critério das linhas. Tá? Então, não somente eu posso aplicar o método de Jacobi-Richardson, como também eu sei que a convergência está garantida. Ok? Em particular, se a minha matriz é estritamente diagonalmente dominante, ela tem que ser uma matriz não singular. O sistema tem que ter solução. Certo? Muito bem. Vamos ver um exemplo de aplicação, então, do método de Jacobi-Richardson para resolver um sistema linear. Eu vou pegar o mesmo exemplo da Neide, tá? Mas eu vou fazer ele, assim, os cálculos um pouquinho diferente, talvez, do que ela faz no livro. Então, começa com a matriz A, e aqui a matriz B, e aqui a sua matriz X, certo? Então, eu tenho um sistema linear. Beleza. E eu quero aqui fazer esses cálculos com aritmética de 5 dígitos significativos, e eu vou querer obter uma aproximação, tem uma tolerância aqui para aproximação de 0,5 vezes 10 a menos 1, quer dizer, 0,05, né? É isso daqui. Então, vejamos a solução. Primeira coisa, vem aqui na primeira linha da sua matriz A, e você vai fazer o seguinte, pega esse cara em módulo e esse outro em módulo e soma os dois. É o que está sendo feito aqui, ó. Certo? Soma os dois elementos da primeira linha, tirando a diagonal principal, né? Fica esses dois elementos, calcula o módulo deles e depois soma. Bom, notem, isso dá menor do que o elemento que está aqui em módulo, que é o 10. Tá? Beleza? Segunda linha. Eu vou pegar este elemento aqui e este elemento aqui, calculo o módulo deles e somo. Aqui.
Isso é menor do que o módulo do elemento que está na diagonal principal. Maravilha. Vamos para a terceira linha. Eu vou pegar agora este elemento e este elemento, calcular o módulo deles e depois somar. Vejam, ele é menor que o módulo deste que está na diagonal principal. Isso aconteceu para a primeira, para a segunda e para a terceira linha também. Então, esta matriz que está aqui, ela é estritamente diagonalmente dominante. Certo? Ela atende essa definição. Portanto, o método de Jacobi-Richardson, ele é aplicável aqui para resolver esse sistema com garantia de convergência. Eu já sei de antemão que o processo deve convergir para a solução. Ok? Deixa eu só falar uma palavrinha aqui que costuma ser uma pegadinha para muita gente. Tem bastante gente que erra exatamente aqui neste ponto. Quando vai calcular esta soma aqui, tá? A gente que se esquece que é a soma dos valores em módulo, e não o módulo da soma. Ok? Então, como tem muita gente que erra isso fazendo a soma primeiro e depois calculando o módulo, né, vou dizer para você, tome cuidado, preste atenção para não cair nesse erro. Eu tenho que calcular os módulos e depois somar, e não o contrário disso. Tá? E sempre pulando o número que está na diagonal principal, que é com ele que você vai comparar o lado de cá, certo? Beleza. Eu poderia dar a partida nesse método com a solução que eu quiser, né? A solução inicial que você quiser escolher. Um valor óbvio para começar a fazer as iterações seria eu pegar x0 igual a tudo zero, certo? É o valor mais óbvio possível. Põe zero em tudo e começa com zero em tudo. Mas vem aqui nas equações um momento. Ó. Se você botar zero em tudo, olha o que vai acontecer. Se eu vier aqui e puser zero, na hora que eu vou calcular essas equações que estão aqui, olha, se eu pus zero nesses valores aqui, então isso aqui sumiu. O que é que sobrou? Sobrou B1 dividido por A11. Na segunda equação, também tudo isso daqui vai embora. Sobra o B2 dividido pelo A22. Certo? Vocês pegaram a ideia. Então, é usual, e bastante óbvio e usual, que a gente utilize esses valores como a solução inicial. Tá? Então, a gente vai pegar B1 sobre A11 até o Bn sobre o ANN. E essa vai ser o x inicial. Tá? Então, neste exemplo em particular, né, isso seria 7 dividido por 10, que é 0,7, menos 0,8 dividido por 5, que acho que é menos 0,6, e depois 6 dividido por 10, que é 0,6. Certo? 1,6 e não 0,6, como eu tinha dito antes. Então, dá 0,7 menos 1,6 e 0,6. Essa vai ser a minha solução inicial. E não interessa nem se ela é uma solução grosseira ou não, pouco importa. A convergência está garantida. Então, a partir dessa solução que você me der, o sistema, as iterações devem convergir. Bom, beleza, vamos fazer então a primeira iteração. Na primeira iteração, eu vou usar estes valores que estão aqui, juntamente com esta fórmula, estas fórmulas aqui. Ok? Então, façam o seguinte, copie essas fórmulas aí, tira um print screen, sei lá, para você não se perder nessa explicação. Tá vendo o que está acontecendo aqui? Eu vou pegar os valores que eu tenho agora para os x e eu vou substituindo do lado direito aqui nessas equações, tá? E esses valores vão servir para eu calcular estes. Tá? Então, vamos fazer isso. E por que eu não usei essas matrizes? Eu não podia ter escrito isso na forma matricial? Podia. Mas, sei lá, vejam só. Me parece mais prático usar as equações do que usar essas matrizes, porque essas matrizes têm muito zero, né? Essa aqui tem um montão de zero, essa aqui tem um montão de zero. Então,
me parece que não é grande vantagem trabalhar com as matrizes, mas sim trabalhar diretamente com as equações. Tá? Então, eu venho aqui, para eu calcular o x1 do passo 1, eu faço, então, o B1 aqui, menos 2 vezes o x2, que é 1,6, menos 1 vezes o x3, que é 0,6. Então, dá essa coisa aqui. Então, faço essa conta, divide pelo A11, que é 10, está dando 0,96. Certo? Na segunda equação, você vai calcular o x2 do passo 1, então vai ser o B2, perdão, menos o A1, que é 1 vezes 0,7, menos o A2, o A3, que é 1 também, vezes o x3, que é 0,6, e tudo isso dividido pelo A22, que é 5. E isso aqui está dando menos 1,86. Vocês pegaram a ideia, certo? Então, com isso aqui, eu fiz a minha primeira, a partir desta solução x0, o que eu calculei aqui? Eu calculei o x de 1, certo? Agora eu posso fazer o seguinte, agora que eu tenho o x de 1 e eu tenho também o x de 0, você vai fazer a diferença entre esses dois vetores aqui. E calcula a norma infinito dessa diferença. Então, isso aqui faz o papel de uma estimativa do erro absoluto. Certo? Pegando essas duas soluções, subtrai uma da outra e pega a norma infinito. E se eu dividir agora pela norma infinito do x1, quer dizer, eu estou calculando uma estimativa aqui para o erro relativo. Certo? Estimativa, notem, não erro relativo de verdade. Tá? Então, calculando isso certinho, nós já sabemos calcular, né? Está dando 0,1828, que é maior do que o nosso epsilon. Então, nós devemos continuar fazendo iterações. Aplico exatamente as mesmas fórmulas de antes, notem, são exatamente as mesmas fórmulas, o que está mudando é só esses valores aqui. Certo? E de onde vem vindo esses valores? Daqui, ó. Então, você vai usar os valores do passo anterior para calcular esses aqui no passo 2. Certo? Fazendo as contas, está dando esses valores que estão aqui. Muito bem. Repete de novo, então. Calcula a diferença, norma infinito em cima. Pega o x2, norma infinito. Divide um pelo outro. Para mim, deu 0,06. Isso ainda é maior que epsilon. Vamos fazer mais iteração. No passo 3, repito a mesma coisa, calculando exatamente as mesmas fórmulas. Faço aqui seria um errinho aqui, na anotação. Erro de copy-paste, típico. Aqui é 3, aqui é 2, e aqui é 3. Tá? Calculando isso aqui agora, para mim está dando 0,016, isso ainda é... Não, isso agora é menor que o epsilon, certo? 0,016 é menor que o epsilon, que era 0,05. Então, significa, podemos parar as iterações. Então, após 3 iterações, a gente obtém que a solução do sistema será aproximadamente esses valores que você encontrou no último passo, né? 0,9994, menos 1,9888 e 0,9984. Tá? Então, esse é o valor do x1, do x2, do x3 aproximados. Com que precisão? Com erro relativo inferior a 0,5 vezes 10 a menos 1. Certo? Beleza. Então, vocês entenderam como é que isso funciona, pessoal? Sim, professor. É bacana, né? A gente pode resolver, é um sistema linear fazendo iterações. Sim, a gente já tinha visto lá atrás aquele esquema de fazer o resíduo, né? A gente calculava lá o resíduo, depois fazia as iterações usando o resíduo, beleza. Mas tem uma diferença bastante grande entre o que nós estamos fazendo aqui e o que a gente estava fazendo lá com o resíduo. Primeiro, que lá eu estava usando o método exato em cada passo, né, para resolver o sistema, para
para encontrar a correção que eu deveria aplicar para achar o resíduo. Eu tinha que resolver um sistema exato. Né? E nós já vimos que o sistema exato, né, como eu mencionei, ele vai sempre dar erro, ter erro, problema de estabilidade. E ele depende de modificar os valores da matriz A e tudo mais. Então, nem sempre é muito conveniente de usar. Aqui a matriz A está sendo sempre a mesma, ela não está mudando. Certo? Então, é bem diferente mesmo a situação aqui. Certo, pessoal? Ok. A gente poderia organizar esses cálculos que foram feitos na forma de uma tabelinha conveniente. Por exemplo, uma tabelinha assim, na qual eu vou colocar aqui na minha primeira coluna as iterações que foram feitas. Na primeira linha aqui, a gente coloca... Aqui tem um probleminha. Esse último valor não estaria aqui. Isso aqui tem que abaixar. Na hora que eu escrevi a tabela, tá. Agora sim. Então, nessa tabelinha aqui, você vai colocar, na primeira coluna, o número, né, da iteração, 0, 1, 2, 3, etc. A primeira linha, então, é aquilo que é dado, né? Ou seja, a primeira das soluções iniciais que você calculou pelos Bs. Tá? Então, aqui ainda não faz sentido calcular o erro, mas no momento em que você já calculou o x1, que vão ser estes valores aqui, agora sim você pode fazer essas diferenças, calcular os módulos, pega o maior, depois pega o maior desses números em módulo, divide uma quantia dessa pela outra, e vai obter esse valor aqui. Certo? E enquanto esse valor for maior do que epsilon, você vai fazendo as iterações. Aqui no final de 10 passos, eu estava trabalhando com agora um outro valor de epsilon, aqui eu trabalhei com 0,5 vezes 10 a menos 6, e a aritmética de 5 algarismos ainda. Então, depois de executar 10 passos, eu obtive um erro relativo igual a zero, quer dizer, eu cheguei na precisão máxima que dá para chegar com 5 algarismos. Tá? Então, isso significa o zero aqui, né? Não que eu achei a resposta exata. Mas, por coincidência, esses valores aqui são os valores exatos. Também são a solução exata do sistema. Tá? Para a gente ver que dá para encontrar a solução exata do sistema por meio de processo iterativo. Certo? É possível isso. Ok. Deixa eu fazer com vocês agora um outro exemplo que vai se mostrar bastante interessante também. Repetir o mesmo para este sistema aqui. Vou usar os mesmos valores, epsilon igual, mesmo do exemplo anterior aqui, tá? Com este epsilon aqui, com 0,5 vezes 10 a menos 1. Vamos lá. Resolver, se possível, né? Este outro sistema aqui. Beleza. Vejam só. Quando a gente olha para esta segunda linha aqui, ó, olha o que acontece com ela. Né? Esse elemento em módulo somado com este elemento em módulo, isso é maior do que este elemento em módulo. Certo? Então, o critério das linhas não está satisfeito. Essa matriz aqui, ela não é estritamente diagonalmente dominante. Não é. Beleza. Mas esse não é o único teste que eu posso aplicar, né, para saber se o processo vai dar certo ou não. Vamos tentar pelas colunas. Bom, beleza. Quando a gente tenta pelas colunas, a primeira coluna aqui também já dá problema. Porque este elemento aqui, somado em módulo com este outro, né, fica maior do que este. Né? Esse número e esse módulo, somados, fica maior que esse. Então, o critério das colunas também não está satisfeito. Então, se eu usar a norma das colunas, ou se eu usar a norma das linhas no processo, não funciona. Certo? Ou, não é que não funciona. Perdão. Eu não tenho a garantia da convergência dada por aquele teorema da condição suficiente. Certo? Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer as iterações mesmo assim. Então, eu não tenho garantia de convergência aqui,
por esses critérios, mas eu vou fazer as iterações mesmo assim. Beleza. Numa tabelinha organizadinha, bonitinho, olha como ficam essas iterações. Não tem dúvida nenhuma que, ó, olha para os erros, o que está acontecendo com eles. Vocês estão vendo que está diminuindo. Certo? Pelo menos a partir desse ponto aqui, né? A partir dessa terceira iteração em diante, os valores começaram a diminuir. Tá? Então, o processo parece estar convergindo mesmo, certo? Certo. Nós podemos ter certeza absoluta disso? Bom, só com estas iterações aqui, não, eu não posso ter certeza disso, que o processo vai mesmo convergir para a solução. Eu cheguei a obter um valor menor que epsilon para o erro, mas, sei lá, pode ser que no próximo passo aqui, essa coisa desande totalmente e a solução resolva ficar, sei lá, talvez fique oscilando. Esses valores aqui talvez comecem a se repetir de novo. Não sei, pode acontecer 1001 coisas a partir desse ponto aqui. Se eu não tenho garantia de convergência, eu não sei, né? Mas provavelmente parece, né, que está havendo convergência. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e vamos escrever a matriz B para esses números aqui. Tá? Então, para passar para a matriz B, o que a gente faz? A gente pega a primeira linha e divide por esse valor aqui, na primeira linha. Na segunda linha, divide por este. E na terceira linha, divide por este. Certo? E depois põe 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Esse é o processo para passar da matriz A para a matriz B, certo? Todo mundo entendeu? É Beleza. fácil isso, né? Fácil ver que é isso mesmo. Tá? Beleza. Agora, se você fizer isso e calcular os autovalores dessa matriz, eu não calculei aqui, mas fica para vocês como exercício. Calculem os autovalores dessa matriz e vejam que o maior de todos esses autovalores em módulo, ele é 0,9. Tá? E 0,9 é menor do que 1. Então, nós temos a garantia de convergência. Tá? Porque o raio espectral, que é esse valor aqui, certo? Isso aqui é o ρ de B. A φ errou. Esse valor é o ρ de B em módulo. Não módulo. É ρ de B direto. Né? Já é o módulo. Tá? Então, o ρ de B é menor do que 1. Se o ρ de B é menor que 1, o processo converge. Certo? Por causa do teorema, o primeiro teorema lá, que dá a condição C só C. Que eu não demonstrei, né? Mas pode ser demonstrado sim, sem problema. Ok? Então, como a gente pode ver, mesmo que o critério das linhas, não esteja satisfeito, e mesmo que o critério das colunas também não esteja satisfeito, ainda assim é possível que haja convergência no Jacobi-Richardson. Mas quando que isso vai acontecer? Essa condição tem que estar valendo, porque ela é C e só C. Okay? Se houve convergência, o maior autovalor, que é o ρ de B, tem que ser menor que o imóvel. E vice-versa. Tá? Por causa do teorema inicial, que dá a condição necessária e suficiente aqui. Tranquilo, gente? Ok, professor. Bom, vocês querem perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria que esclarecesse alguma coisa aqui ou não? Ficou claro? Pelo menos por enquanto.
Bom, tá bom. Então, já que eu terminei um pouquinho antes essa parte, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou passar para o método de Gauss-Seidel, tá? Que eu tinha previsto falar na aula que vem, mas eu já posso falar agora. Tá, então, deixa eu acrescentar isso aqui em cima. Jacobi Richardson, então, processos, métodos iterativos, Jacobi Richardson e Gauss-Seidel. Para fazer o Gauss-Seidel, eu vou fazer um copy-paste aqui do Jacobi Richardson, porque, como a gente vai ver, deixa eu primeiro copiar isso aqui, né? Ah, não, isso aqui tá bom, não preciso. Isso, essas equações aqui que eu quero copiar. Antes de eu falar, então, do Gauss-Seidel, deixa eu observar uma coisa aqui, né? Quando a gente olha para, por exemplo, para isto aqui, a gente percebe aqui a alteração dos valores parece talvez ir um pouco lentamente, né? Talvez não esteja muito evidente daqui, deste exemplo, mas do próximo, né, que é este aqui, a gente percebe que os valores parecem estar caindo, mas caindo devagar, né? Não é isso? Sim. Bom, isso acontece, pessoal, por conta do raio espectral, né? A convergência é tão mais rápida quanto menor for o raio espectral. Porque o raio espectral é que relaciona o erro da etapa K com o erro da próxima etapa. Tá? Na demonstração do teorema se faz isso. Eu não estou fazendo, mas se vocês forem consultar em algum lugar, vocês vão perceber que é isso mesmo. O que determina a velocidade da convergência é este valor aqui. Quanto mais baixo ele for, mais rápida é a convergência. Tá? Ok. Então, vejamos. Olhando para essas iterações, então, a gente poderia questionar assim, puxa vida, será que tem alguma coisa que eu posso fazer no método de Jacobi Richardson para que essa convergência aqui ela aconteça um pouco mais depressa? Né? Então, deixa eu colocar aqui um cabeçalho e já escrever Gauss-Seidel aqui. Professor, no cálculo do raio espectral, a gente também considera alto valor complexo, né? É os autovalores de B, tá? Mas se ele só tiver alto valor complexo, tem que considerar o modo deles, né? Olha, a sua matriz ela tem que ter todos os autovalores, mas lembrem-se que nos complexos isso sempre é verdade, né? Então, questão, não necessariamente existe um alto valor real, mas aí sempre existe um alto valor complexo, né? Mas você está pegando em módulo, né? Isso, então. A definição do raio espectral da matriz, isso daqui é o máximo, tá? Dos autovalores dessa matriz em módulo. Aí esses lambda 1, lambda i podem ser os complexos. Podem ser complexos e pode até ser né? repetido também, não tem problema. Certo. Obrigado. Então, por exemplo, se você me pergunta qual que é o raio espectral da matriz identidade, é 1. Tá certo? Mesmo sabendo que todos os outros valores são I, né? Todos os autovalores aqui são 1, né? É a matriz identidade. Né? Sim, de fato. Certo? Então, o raio espectral dessa matriz, claro que é 1, né? Certo? Então, funciona em particular para a matriz identidade, mas pode ser para qualquer outra matriz. Bom, vejam só. Então, essa observação de que essa convergência aqui parece estar um pouco lenta, é razoável a gente perguntar se eu poderia fazer alguma coisa que acelere essa convergência. Quer dizer, fazer alguma modificação nestas equações que estão aqui. Essas equações são as do Jacobi Richardson. Mas
será que tem alguma coisa que eu posso fazer nestas equações que vai fazer com que a matriz B mude, seja outra matriz B? E essa outra matriz B tenha garantidamente autovalores menores do que essa outra matriz B do Jacobi Richardson. E não é muito difícil a gente descobrir o que a gente poderia fazer para isso acontecer. E se você olha para essas equações aqui, você vê assim, que deste lado aqui, do lado direito, você usou sempre os valores da etapa K, certo? São sempre os valores da etapa K para calcular os valores da etapa K mais 1, certo? Mas olhe para a segunda equação. Na segunda equação, tem esse termo aqui, ó. E este termo, ele ainda utiliza o x1 da etapa K, certo? Sim. Mas olha só, você acabou de calcular um novo valor para o x1 na linha de cima. Não faz sentido eu já aproveitar ele aqui? Parece que é uma boa ideia, certo? A gente vai ver se essa é uma boa ideia mesmo ou não. Mas que a gente pode fazer isso. Parece sim, eu concordo. Então façamos isso. Em vez de eu usar o da etapa anterior, eu já uso o valor que eu acabei de calcular. Vocês percebem que o que eu estou tentando fazer com isso? Eu estou tentando fazer convergir mais depressa. Em vez de eu ficar usando todos os valores da etapa anterior, eu já começo a aproveitar os que eu acabei de calcular. Certinho? Então, isso linha por linha você vai fazendo isso. Quando eu chegar na última das equações aqui, ó, todos os valores já foram calculados, então eu posso já usar o próprio K mais 1 aqui. Não corro o risco de ficar em círculo, porque esse valor aqui ainda não foi calculado nas linhas de cima, e ele não entra aqui. Aí que é crucial aquela observação que eu falava para vocês, que nessa primeira linha, x1 só aparece do lado esquerdo, na segunda linha o x2 só aparece do lado esquerdo, né? E na última equação o xn só aparece aqui do lado esquerdo. Então, quando você chegou aqui, ó, você já aproveitou todos os valores que você calculou nas equações de cima, tá? Então, com estas modificações, então nós obtemos um processo iterativo chamado Gauss-Seidel. Agora fica assim, um pouquinho, testar a convergência desse método fica um pouquinho mais chata. Bom, primeiro porque o primeiro passo eu tenho que me convencer de que essa coisa aqui está no formato que deveria estar, né? Não parece óbvio aqui, né? Mas deixa eu mostrar para vocês que sim, isso daqui está na forma. Então vejamos. Que este processo é da forma xk mais 1 igual a b de xk. Não parece, né? Dá a impressão que, por eu ter feito essas modificações nas minhas equações, está dando a impressão que agora eu não tenho mais uma coisa desse tipo aqui, né? Porque do lado direito começa a aparecer xk mais 1. Mas eu vou mostrar para vocês que ainda é dessa forma. Tá? Então, deixa eu pegar e fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer assim, ó, eu vou repetir esse passo aqui, que é de copiar as equações, separando as partes diagonal. Onde que tá? Do Jacobi Richardson aqui, onde eu separei as partes diagonal, né, de cima da diagonal e de baixo da diagonal.
Tá, então, eu vou copiar essas equações aqui. E eu vou colar aqui. Ups. Veio coisa a mais aqui na colinha. Tá, então nós vamos fazer o seguinte, todo lugar aqui eu vou colocar K mais 1, no lado esquerdo aqui. Certo? Notem, esses caras aqui usam K mais 1 também. Mas esses aqui, que estão acima da diagonal, eles estão usando tudo K. Ó. Certo? Ainda são as mesmas equações de antes. Certo? Então, escrito na forma matricial, o que está escrito aqui? Está escrito o seguinte, que o x de K mais 1, certo? Que são essas coisas do lado esquerdo aqui. Isso aqui é igual aqui aparece, ó, continua aparecendo G, né? Mas deixa eu escrever o G depois. Vamos focar nessa parte aqui, ó. Focando nessa parte, o que está aparecendo aqui, ó? Estão aparecendo os coeficientes que vão na matriz L multiplicando os xk mais 1. Então, isso daqui é igual a L vezes xk mais 1, certo? Certo. Mas, olha para essa parte aqui agora, continua sendo a matriz R. É aquela matriz R multiplicando o xk. Vocês estão vendo isso, né? Sim. Aqui é todo mundo que aparece na matriz R, que é triangular superior. E, por fim, aparece o termo com G, né? Que é... Certo? Que seria... Deixa eu dar um outro nome para esse G aqui. Só para... Vocês já vão entender por que eu vou usar um nome diferente aqui. Vamos chamar essa coisa de H, vai. Onde o que é esse H? Obviamente que o H é o vetor coluna formado por esses números aqui, ó. Certo? Deixa eu botar uma setinha aqui para ficar claro, né? Isso aqui é esses números aqui, ó. Certo? Isso é o H. Muito bem. Então, a minha equação está escrita dessa forma aqui agora. Beleza, faz assim então. Passa esse termo aqui, que tem xk mais 1, passa ele para o lado esquerdo dessa equação. Então, eu posso escrever assim, né? Xk mais 1 menos L vezes o xk mais 1. Isso é igual a R vezes o xk mais esse H. Eu ainda posso escrever esse lado esquerdo como sendo a matriz identidade menos a matriz L vezes xk mais 1. Isso ainda é a mesma coisa, certo? Então, isso aqui ainda é R de xk mais H. Agora, observe que essa matriz aqui é triangular inferior com uns na diagonal principal. Logo, é invertível. Certo? Essa matriz é não singular. Que ela é uma matriz triangular com uns na diagonal principal.
Então, a gente pode multiplicar essa equação que está aqui pela inversa. Então, desse modo, você pode escrever a equação assim, ó, como xk mais 1 é igual a... Então, a identidade menos essa matriz L, A menos 1, vezes a matriz R, vezes o xk, mais identidade menos L a menos 1, vezes H. Então, basta tomar a matriz B como sendo a matriz identidade menos L, A menos 1 vezes a R, e a matriz G igual a identidade menos L a menos 1 vezes essa matriz H. Certo? Então, isso mostra que esse processo aqui, ele ainda é dessa forma. Ele é da forma Bx mais G. Vocês perceberam isso? Sim. Sim. Tá? Então, embora eu fiz essa modificação, né, que parecia esquisita no começo, vocês podem ver que, na verdade, eu poderia ter pensado diferente e ter feito esse raciocínio matricial aqui ao invés, né? Que deixou claro que o processo está nessa forma. Só que vejam só, não é muito conveniente trabalhar com esta equação deste jeito. Evidentemente que essa equação aqui é mais complicada do que estas. Certo? Simplesmente trabalhar com estas equações aqui não requer que eu inverta matriz nenhuma. Não preciso calcular a inversa de nenhuma matriz, certo? Então, é muito mais conveniente do que trabalhar com isso tudo aqui. Mas é a mesma coisa, certo? Trabalhar com aquelas equações e trabalhar com essa equação matricial dá na mesma. Beleza? Então, isso eu teria que provar, mas acho que isso não vai dar tempo de provar hoje, né? Porque nós estamos já chegando no nosso horário. Mas eu precisaria provar o quê aqui? Que não é provar, sim, diretamente, mas eu precisaria dar um critério de convergência aqui, né? Vocês percebem o seguinte, que agora o critério das linhas e o critério das colunas não necessariamente vai funcionar aqui. Porque o critério das linhas e das colunas estava funcionando quando eu tinha essa matriz B aqui. Quando a matriz B era assim. Vamos chamar isso de B', né? Que era R. Tá? No Jacobi-Richardson era assim. No Gauss-Seidel é isso aqui. Então, não é óbvio que se a matriz A satisfaz o critério das linhas e garantia a convergência do Jacobi-Richardson, não está, pelo menos imediatamente óbvio, que isso vai promover uma convergência do Gauss-Seidel também. Mas a gente esperaria que sim, porque se o que nós fizemos aqui é uma tentativa de acelerar a convergência do Jacobi-Richardson, né, foi o que nos trouxe aqui, uma tentativa de acelerar aquele método. Então, é razoável esperar que, se as condições do critério das linhas ou do critério das colunas estejam satisfeitas, então, esse processo aqui deve ser convergente também. Mas eu tenho que verificar isso, né? E é interessante que a verificação dessas duas condições, ela vai me conduzir a um outro critério que é próprio do Gauss-Seidel. Tem um outro critério de convergência, que é um critério também suficiente, tá? Mas que é próprio para esse método aqui. E eu vou dar esse critério na aula que vem, tá? Porque não vai dar tempo de falar nele agora, nós já estamos terminando aqui. E vai ter situações nas quais a gente vai observar o seguinte, o critério próprio aqui do Gauss-Seidel, que é chamado critério de Sassenfeld, a propósito, né? A gente vai ver que o critério de Sassenfeld pode estar satisfeito sem que o critério das linhas ou o critério das colunas esteja satisfeito.
Tá? Então, ela é uma coisa realmente própria do Gauss-Seidel, aí que garante a convergência quando você usa o Gauss-Seidel. Tá? Agora, o teorema da condição necessária e suficiente, eu posso aplicar ele nessa matriz B aqui, né? Porque ela é a matriz do meu processo iterativo. Então, se o maior alto valor aqui for menor que 1 em módulo, tá? A gente tem garantia de convergência. E seria muito interessante relacionar os autovalores desta matriz aqui com os autovalores da outra matriz, da beta-linha, da B', perdão. E verificar se estes autovalores dessa daqui são, de algum modo, melhores do que a outra ou não. Essa é uma boa pergunta. Eu não sei se vai dar tempo de eu explorar essa questão amanhã, mas se der tempo a gente faz isso. Tá? O que a experiência prática nos mostra é que, de fato, isso aqui parece convergir mais depressa. Tá bom? Mas eu vou ficar por aqui. Tá? Eu não tenho um exemplo pronto aqui para dar para vocês, a não ser que vocês esperem eu escrever o código aqui. O que vocês acham? Vocês esperam ou deixo para amanhã? Acho que a gente pode fazer amanhã, professor. Tá bom, vamos fazer amanhã. Por hoje já tá bom, né? Tá? Fizemos bastante aqui. Tá? Então, a novidade de hoje, dá para resolver sistema linear com processo iterativo. Geralmente, isso daqui não vai ser muito interessante se a matriz for pequena, mas vai ser muito interessante quando a matriz for relativamente grande e mais interessante ainda quando for matriz esparsa ou alguma matriz que tenha alguma característica peculiar que torne o processo iterativo mais atraente. Tá? E nós vimos que funciona e vimos também condição de convergência própria para esse tipo de método, né, na forma do teorema da condição necessária e suficiente e depois na forma do teorema de uma condição suficiente só. Tá? Então, beleza. E vimos também aqui como que se faz o Gauss-Seidel. Aí amanhã eu dou um exemplo de aplicação e a gente vê um critério de convergência do Gauss-Seidel. Belezinha, gente? Então, por hoje é só. Beleza, professor.